Meus amigos locadores, como vão vocês? Tudo bem? Aqui é Alan do Sindilec. Nós estamos hoje aqui para bater um papo muito interessante com nosso amigo Wendel da Aluga Logo. Boa tarde, Wendel. Tudo bem com você? Boa tarde, Alan. Tudo bem, meu cara? É um prazer conversar com vocês aí. Prazer todo nosso. Wendel, muita gente tem me perguntado, já que a Aluga Logo se tornou a empresa madrinha aí do Sindilec, né? Formamos aí uma parceria bacana. E algumas locadoras, boas locadoras, já têm me perguntado o que a Aluga Logo faz, né? Então, como a Aluga Logo, ela é do Sindilec com a Aluga Logo, é uma parceria tecnológica, então ninguém melhor do que você da Aluga Logo para explicar para a gente, explicar para os locadores do que se trata essa parceria, né? Eu acho muito interessante, porque estamos evoluindo a cada vez mais a passos largos, tendo soluções de tecnologia para simplificar a vida das pessoas, e isso inclui as empresas, os clientes e as locadoras, né? E aí eu queria te convidar para você bater um papo com a gente agora, e a primeira pergunta que todo mundo faz, né? Como que surgiu a Aluga Logo? O que é a Aluga Logo? Da onde que ela vem? Não, primeiro é um prazer novamente conversar contigo, Alan, e é muito legal saber esse interesse. Então, vamos lá, né? Tecnologia é uma coisa que todo mundo espera ter no seu setor, né, e agregar, então está aqui para agregar mais. E aí, respondendo a pergunta, né, como surgiu, né? A Aluga Logo surgiu, né, final de 16, né, início de 17, né, no meio daquela crise que a gente estava no setor da construção, onde várias construtoras tinham equipamentos ociosos, parados, e aí foi pensado uma estratégia, né, uma ferramenta que pudesse aproveitar essa sociedade desses equipamentos, né, e jogar esses equipamentos no mercado, com o viés de reduzir custo, né, de locação e gerar uma nova ferramenta. Mas a gente vê que tudo em startup tem um começo, mas ninguém sabe o fim, né? Então foi se feito o que eles chamam no setor de locação, né, setor de startup, né, de pivotar, ou seja, mudar um pouco a rota, redirecionar com base que o mercado vem pedindo, e aí começou a se formatar a ferramenta da maneira que ela é hoje, né? Hoje ela é uma ferramenta de intermediação de locação, né, onde nosso papel principal é gerar um link, gerar um elo entre cliente e locador num ambiente já mais digitalizado, mais através da internet, né? Então, em sua maioria, um breve relato da Aluga Logo foi mais ou menos nesse sentido. Bacana, legal. E como que a Aluga Logo, então, baseado nisso que você falou, como é que a Aluga Logo funciona? Assim? Porque a gente vê os aplicativos hoje aí funcionando no mercado, e como é que a Aluga Logo ela vem trazer esse agregador de valor aí, essa facilidade, tanto para o locador quanto para o cliente? Ótimo. Nós, primeiramente, a gente investe pesado em publicidade, né? Então, a gente criou uma ferramenta. Então, primeiramente, a gente investe bem pesado em publicidade para atrair clientes, né? Então, como a gente faz? A gente é uma plataforma de intermediação. Então, como eu falei, a gente é um elo entre locador e cliente. Então, nada mais certo do que atrair cliente para gerar demanda para esse locador parceiro que se cadastra na plataforma. Então, a gente investe pesado em marketing, então é um papel muito, muito pesado. A gente tem uma agência de publicidade que faz esse trabalho. Internamente também a gente faz esse trabalho, então a gente está sempre pesquisando palavras-chave, fazendo campanha de posicionamento no Google, né, fazendo campanha em rede social, então a gente está bem focado nessa parte de divulgação. E aí começa a parte da ferramenta em si. Então, nossa ferramenta é 100% web, a gente tem uma equipe de atendimento, mas em sua maioria ela funciona 100% web, é onde a gente faz a captação da demanda, ou seja, o cliente entra na plataforma, cadastra o seu pedido, né, cadastra aquilo que necessita, pelo período que necessita, e aí a gente faz esse envio aos locadores, né, dessa demanda, né, e aí, após a devolutiva desse locador, a gente faz o atendimento a essa proposta, onde a gente já tem até um pré-contrato, a gente fez um design de um pré-contrato para simplificar esse processo, para tentar automatizar o máximo possível, e assim que o cliente aceita e assina esse contrato, a gente envia esse aceite para o locador para ele fazer a parte final de recebimento e entrega de equipamento, né, a parte final dele lá. Então, em sua maioria, realmente, o macro fluxo seria assim, o macro processo, né, como é que a gente funciona, seria mais ou menos nesse sentido. Bacana.
a gente percebe, então, que a ferramenta ela vai simplificar bastante o processo de locação. Quando o cliente ele quiser alugar um equipamento, e ele fizer isso através da Aluga Logo, todas as locadoras que estiverem dentro da plataforma vão sair ganhando, né? Isso aí é muito interessante. Além disso, elas vão poder ser encontradas, né? Porque muitas vezes, hoje, a pessoa que achar uma locadora, ela vai lá no Google, dá um Google, né? Locadora de equipamento no bairro tal, então na cidade tal. Aí vai vir aquela lista enorme de locadoras. E a Aluga Logo vai trazer essas locadoras para perto dos clientes, dentro da necessidade deles, evitando até que ele pague um frete maior por uma ferramenta que ele queira, que pode estar ali do lado dele. Exato, e seguindo nesse sentido, que eu acho que a gente acha bem legal, né, a gente restartou esse conceito novo agora em setembro, e chama a atenção que muita gente, pessoa física, está procurando equipamento, está procurando essa demanda. Até as regiões onde a gente não faz propaganda, eles localizam o Aluga Logo e captam a gente. Então, a gente está tendo uma demanda muito significativa de pessoas jovens, né, de pessoas de 24 a 35 anos, até 45 anos, mas muitas pessoas jovens, que é um perfil de busca realmente, de buscar e receber, né, um perfil iFood, né, um perfil que busca e recebe, mais ou menos nessa linha que você comenta, né? Então, que procura sempre essa facilidade de estar procurando num local só e já tentar achar quem está mais próximo, quem vai conseguir solucionar aquela dor que ele está tendo. Bacana, isso aí é muito legal. Então, assim, a gente partindo para falar um pouco de conceito, né? Então, a Aluga Logo, ela fica entre o cliente e entre a locadora. Ela faz a intermediação dessas duas necessidades, dessas duas demandas, né? Só para a gente explicar para o pessoal, né, o que é essa intermediação que a Aluga Logo faz, como é que isso funciona? Intermediação nada mais é do que um agente, uma terceira pessoa, né, que liga alguém, ou seja, então a gente é aquela pessoa, aquela cola, né, vamos dizer assim, né, que localiza o cliente e informa para o locador, essa pessoa está precisando de uma betoneira, e aí o locador vai e responde. Então a gente fica nesse meio caminho entre informar o mercado uma demanda e responder essa demanda com o que o mercado pode oferecer para ela, né? Então, nada mais é que intermediação é isso, é fazer esse link entre os dois, né? A nossa ideia inicialmente não é entregar o equipamento por si, porque a gente acredita que o locador tem uma expertise muito maior do que a gente nesse cenário, nesse primeiro momento, né, para fazer essa entrega, fazer esse fim de linha, mas a ideia realmente é ajudar ele cada vez mais a achar essas demandas que, de repente, nunca chegaram para ele, não chegam para ele cada vez vender mais. Então, esse é o papel que a gente, principalmente, que é o papel de intermediação. Bacana, é isso aí. Então, a gente está falando de intermediação, obviamente, a ferramenta ela já tem aí um volume de pedidos aí que já está acontecendo, né? Atualmente, e você tem medido esse volume aí, como é que está isso? Sim. De operação, né, a gente já está nesse novo formato que a gente desenhou, né? A gente já está com aproximadamente 110 dias, né? Mas a gente já percebeu um volume significativo, a gente já está gerando em torno de 6 milhões de propostas por mês, né? E é uma demanda que ela começou com 5, né? E agora já está na média de 6 milhões de propostas por mês, então ela está um volume crescente de demandas, né, sendo um volume bem significativo entre todas as linhas, tanto linha leve, linha pesada, e o que dá uma média, estamos apresentando uma média ali de em torno de 600 pedidos por mês, né, então mais ou menos nesse sentido, com um perfil bem misto de localidade, né, então dá para ver que tem demanda em vários locais. Ótimo. Wendel, a gente sabe que locação de equipamentos, né, a gente fala de máquinas, equipamentos e ferramentas, né, então a gente tem uma gama grande de opções, né, então tem a pessoa que aluga caçamba, tem a pessoa que aluga linha amarela, tem a pessoa que aluga martelete, então a gente tem andaime, escoramento, a gente tem N coisas que podem ser alugadas, né,
E, atualmente, na Aluga Logo, quais são os principais equipamentos que estão sendo, ou ferramentas, ou equipamentos que estão sendo solicitados através da ferramenta? Ótimo. Na parte de linha leve, né, que a gente chama ferramentas elétricas e linha leve, né, a gente está tendo uma demanda bem significativa, uma demanda bem importante na parte de lixadeira, né, então, principalmente lixadeira de piso, né, e parede, né, a gente acredita que está bem alinhado com o que o mercado está apresentando, né, que muitas famílias estão reformando as suas casas, né, melhorando as suas casas nesse período de pandemia, né, e aí mostra que, e aí a grande feedback que a gente recebe é principalmente para aplicação, tanto para reforma de piso, né, reforma de taco e essas coisas na lixadeira, quanto mesmo para pintura, né, para reforma de pintura e lixamento para fazer pintura. Então, a gente está tendo uma demanda significativa na parte de lixadeira. Também nessa mesma levada, né, a parte de betoneira, né, chama atenção. Então, está tendo um volume bem interessante de betoneira. E também na parte de enceradeira, também está tendo uma demanda significativa, que é uma demanda mais de fim de linha, né, para o cara fazer o acabamento do piso e tudo, mas uma demanda bem interessante também na parte de lixadeira. Podia citar outros aqui, né, parte de nível a laser e tudo, mas se a gente for linkar um ranking das 3 principais equipamentos solicitados, principais linhas solicitadas, a gente poderia citar essas 3. E na parte de equipamentos pesados, né, a gente está tendo um cenário bem importante na parte de caminhões, principalmente caminhão caçamba, né, né, e também a parte de motonivelador e mini. Né, então, principalmente mini, e eu falo da mini, principalmente da mini escavadeira. Né, então, tem uma solicitação significativa de muita mini escavadeira para fazer algumas movimentações em obra, locações curtas, e parte de caminhão caçamba e a parte de caminhão de escavadeira. Né? Eu chamo a atenção na parte de linha de caminhão, as demandas normalmente são longas. Né? A gente fala que na linha leve, a demanda está na casa aí de 6 dias, que eles estão pedindo em torno de 6 dias em média, por uma demanda de linha pesada, né, de caminhões de linha pesada, que está na casa aí em torno de 145 dias, ou seja, quase 6 meses, né? Então, eles têm um perfil bem importante também na linha pesada dessa questão de dias. Bacana. E quais as localidades que mais solicitam essas ferramentas, Wendel? Nós temos 2 públicos principais, né, que é o público, principalmente, que a gente está incentivando na parte de campanhas. Nós temos o público de São Paulo e o público de Minas. Né? Então, são os 2, se for pensar os 2 principais focos, são região de São Paulo e região de Minas, né? BH e região metropolitana. Mas a gente já está, apesar de não incentivado, né, tem um volume significativo de demanda também em outras localidades. Nós atingimos todos os estados da federação e chama a atenção que a gente teve uma demanda muito forte, né, lá pelo mês de novembro e início de dezembro, para a região da Bahia e Nordeste como um todo. Então, a Bahia também apresenta uma demanda bem forte, principalmente por conta das obras do Linhão, né? Então, a gente está com o Linhão do Piauí, né, e está principalmente passando pela Bahia, está tendo uma demanda significativa também na região da Bahia. Bacana, muito bom. Agora é aquela pergunta, né, que a gente não pode deixar de fazer. Quais são as vantagens para o locador? Por que ele iria colocar os equipamentos dele para alugar através da Aluga Logo? Eu posso citar 3, assim, de bate-pronto, né? Primeiramente, o locador na Aluga Logo, ele não paga, vamos dizer assim, ele não paga nada para ter acesso às demandas. Então, todo locador cadastrado na Aluga Logo, ele recebe, desde que esteja dentro da área de atuação dele, lógico, todas as demandas que a Aluga Logo recebe. E ele não paga nenhuma mensalidade, nenhuma taxa de adesão por isso. Ele só paga algo se efetivamente fechar essa cotação, né, se efetivamente essa demanda for fechada via Aluga Logo. E um segundo momento que eu posso citar, uma segunda coisa importante que eu posso citar é que o locador tem a garantia de que a Aluga Logo tem
dar toda a segurança para ele para não estragar o mercado. Ou seja, a única pessoa que vai saber o preço dele é o cliente. Então, nossa ideia não é se formar com uma ferramenta de que eles chamam de marketing oculto. Então, a nossa ideia realmente é que a única pessoa que sabe é o cliente, aquele que realmente esteja interessado na demanda. E também, né, todo locador que esteja cadastrado nessa base tem acesso, é só nos pedir, a gente tem toda a vontade de passar a nossa base de pedidos para ele fazer todo o planejamento estratégico dele, né, para ele identificar o volume de demanda que ele tiver, para planejar o estoque dele. A gente tem todo o desejo de fazer a parceria com ele, porque a gente acredita que quanto mais o locador se desenvolve, mais o locador cresce, melhor para o sistema, melhor não só para o locador, melhor para todos. Então, todo locador pode ter acesso à nossa base de dados, né? Lógico, vai ser impessoal, a gente vai falar realmente a demanda, vai estruturar um relatório para ele, mas ele terá esse direito para ter esse acesso. E aí, o investimento de marketing que a gente faz, tem, lógico, algumas reduções de custo operacionais, né, que ele vai pagar realmente pelo sucesso, mas que eu posso citar de macro demandas seriam realmente essas 3. Bacana. O que eu percebi claramente é que o locador, além dele ter uma visibilidade muito maior do negócio dele em várias localidades, da mesma forma como ele vai poder compartilhar o estoque de outras locadoras, ele vai poder compartilhar o próprio estoque, ou não é bem isso? Desculpa, eu não entendi muito bem, Alan. Pode... Quando o locador ele entra dentro da Aluga Logo, dentro do site da Aluga Logo, ele começa a alugar, né? Ele aluga o próprio estoque dele, ou ele pode, por exemplo, tem uma demanda dentro da ferramenta da Aluga Logo, em uma localidade onde ele não consegue atender, ele consegue alugar, ele consegue compartilhar o estoque das outras locadoras, ou isso não acontece? Ele fica só com o estoque dele? A plataforma entende que o estoque é dele, mas sem problema nenhum ele precificar e mandar propostas em nome de outras locadoras, sem problema nenhum, fazer uma sublocação, seria assim, né? Mas sem problema nenhum. A plataforma vai entender sempre que o estoque é dele, mas se ele, para complementar aquele estoque, por exemplo, ele pegou de uma locadora que é parceira dele, que faz parte, não teria nenhum problema nesse momento. Entendi. Então, a ferramenta, ela não pega os estoques das locadoras que estão lá dentro. Eu fiz essa pergunta, foi mais uma pergunta de advogado do diabo mesmo, mas é só para o pessoal entender como é que vai funcionar. Então, não vai existir aquela questão de que o locador ele pode pensar assim, eu vou cadastrar a minha locadora dentro da Aluga Logo e o meu estoque vai fazer parte de um estoque maior, onde todo mundo vai colocar as ferramentas. Não, cada locadora vai cadastrar o seu estoque, as ferramentas que ele quer cadastrar, e vai alugar aquelas ferramentas e ponto final. Isso, mas o que eu falei, ele vai... Como é que a sua maioria, né, a plataforma funciona? Ela vai pegar, por exemplo, uma demanda de betoneira e vai mandar para a locadora A. Locadora A precisa de uma betoneira, né? A gente vai identificar o estoque dela, caso o estoque esteja zerado, ele vai perguntar mesmo assim, ele vai ter direito a receber essa proposta, para se ele quiser, falar assim, beleza, eu não tenho, mas eu conheço uma locadora amiga minha que tem, se eu vou sublocar e atender sem problema nenhum. Só não vai responder automaticamente, mas sem problema nenhum dele responder dessa maneira. Bacana, legal. A gente falou das vantagens do locador, né? E agora a gente vai ter que falar do outro lado também, né? Quais são as vantagens para o cliente, né? Por que ele deveria alugar pela Aluga Logo e não da maneira tradicional como é feito hoje? Por que a gente acredita tanto na Aluga Logo, né? Cada vez mais, né, a gente vive isso, né? A gente, por exemplo, a gente quer, numa local só, solucionar o nosso problema, né? A gente não quer pesquisar vários locais. Primeiro que grande parte da nossa demanda são pessoas físicas ou pessoas jurídicas que estão começando uma obra naquele local. Então, eles não conhecem o mercado ou não estão tendo dificuldade para localizar aquele equipamento. E aí, eles entram no Aluga Logo com o endereço de, naquele local, eu vou ter acesso a vários equipamentos. Então, a Aluga Logo já tem mais de 150 equipamentos cadastrados. E ela tem acesso a uma rede de locadores que
simplificaria o trabalho dela de buscar, como você citou, né, dar o Google, né, ela ter que dar vários Googles num lugar só, já resolveria esse problema dela sem problema nenhum. Simplificando aí, a gente fala em boas horas de trabalho esse processo. Bacana demais. E qual que é o perfil dos clientes hoje que estão presentes na Aluga Logo? Em sua grande maioria, né, principalmente para equipamento leve, ela está hoje na casa de 90% pessoa física. Quem a gente chama de pessoa física é aquele que, em meio, né, a gente não pergunta se ele é pessoa física ou jurídica, né, mas é aquele meio que não tem nenhum domínio, né, o cara que vai, vamos dizer assim, de coração aberto, precisar de equipamento. E 10% a gente tem um domínio, tem alguma empresa por trás, de maneira formal, dizendo lá, é isso que eu que estou precisando. E na parte de equipamentos pesados, aí já fica quase meio a meio, em torno de 55% são, a gente chama de CPFs, né, pessoas físicas, e 45% são pessoas jurídicas, né, então já tem um mix de demanda. Né, mas chama a atenção que, em sua grande maioria, o perfil está na casa aí de 24 a 45 anos, tendo um público mais forte de 24 a 35 anos. Então, é um público bem jovem, né, um público mais jovem que está procurando essa solução. São as esposas fazendo os maridos tirar o sofá da pandemia, né? O cara acha que vai ficar no sofá tomando só cerveja, assistindo Premiere, não vai não, né? Vai trabalhar e vai fazer alguma coisa dentro de casa. Né? Vou te dar uma notícia, Alan. 45% de quem entra no site são mulheres. Então, 45% são mulheres. É um perfil que a gente, tendo vivenciado locadora, é um perfil que não entra em contato direto com a locadora. Né, ele tem um receio mesmo desse público um pouco mais masculino, de locadora, de construção, mas 45% das nossas demandas, das nossas entrantes no site que procura a plataforma são mulheres. Me chama bastante atenção. Cara, isso é um dado muito importante. Inclusive, estamos num processo de desmistificação, né? Porque a construção civil, a locação de equipamentos sempre foi tida como um ambiente muito masculino, né? Ao passo que nós precisamos cada vez mais das mulheres atuando aí no nosso segmento para brilhantar cada vez mais a nossa atividade, né? Isso aí é muito bom. A locadora chegou, olhou, depois de tudo isso que a gente conversou, que você, pô, bacana, eu quero participar disso, eu quero fazer parte disso, eu quero me cadastrar na Aluga Logo. Como que a locadora faz? E quanto que custa? Custa alguma coisa? Primeiro, respondendo essa pergunta de como que faz, né? A locadora, né, ela tem 2 caminhos para se cadastrar na plataforma. Dentro do nosso site, né, no canto superior direito, tem um link, tem um local, um botão que chama assim, cadastro de locador. Então, lá é uma maneira mais automatizada. Ela cadastra os seus dados básicos, né, que eu falo que local de atuação e o cadastro básico, CPC-CNPJ, endereço da matriz e tudo, né, endereço de faturamento. E aí ela já tem um pré-cadastro, e aí o complemento, a nossa equipe entra em contato e faz isso em parceria com o locador. E também pode ser através de contato direto com a gente, né, através do meu telefone, né, que é o 93 43 15 51, né, DDD 31. Aí faz também a gente começa esse contato sem problema nenhum. Bacana. Da mesma forma como a locadora ela quer participar da Aluga Logo, os clientes também eles têm que se cadastrar na ferramenta da Aluga Logo. O processo é o mesmo? O processo é o mesmo, tá? E aí acontece, né? A gente está implementando algumas melhorias no site, e aí já provavelmente sobe hoje ou mais tarde da manhã, toda a parte documental e a parte do primeiro pedido vai ser exigida a parte documental de comprovação, tanto de identidade quanto de endereço, também para isso, para respaldar o locador para essa parte de cadastro. Então, todo locador, tanto locatário, né, quanto locador, precisa se cadastrar na plataforma. Bacana. Preciso salientar aqui também que o processo de cadastro ele é realmente muito simples, né? Eu mesmo já entrei lá, já fiz o meu cadastro e realmente é coisa muito, muito simples mesmo. Wendel, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, a gente percebe claramente, né, e
com outros segmentos aí do mercado. A gente está falando aí de transporte, a gente fala de alimentação, a gente fala aí de outros segmentos, segmentos nos quais a tecnologia entrou e está cada vez mais simplificando a vida das pessoas, né? Dentro dessa visão, como é que você acha que a tecnologia ela também vai transformar o mercado da locação? Porque até agora a gente está acostumado com o processo, vamos dizer assim, tradicional, habitual, né? A pessoa entra dentro da locadora, a construtora liga para a locadora, faz um contrato e começa a alugar dentro daquele processo que é o que acontece hoje, né? E como é que você vê a tecnologia entrando dentro desse mercado da locação para fazer essa intermediação? E como é que você acha que ela vai beneficiar e facilitar essas transações daqui por diante? Alan, a gente está vivendo cada vez mais, né? Eu falo assim, no nosso dia a dia, né? Um conflito entre ter e usufruir, né? Então, a gente já viveu isso, estamos vivendo muito isso com o carro, né? Nós, cada vez mais, se usa Uber, né? Então, a gente não precisa mais ter o carro, a gente simplesmente pode usufruir de ter o carro, de ser transportado e paga por aquele período. E outro mecanismo também é o iFood, por exemplo. O iFood, a gente não precisa mais saber o telefone de restaurante nem nada para ter para receber uma alimentação e tudo. Então, cada vez mais simplificando a nossa maneira de pedir as coisas, de ter acesso às coisas, né? Sem precisar nem sair de casa, né? A gente tem acesso, né? Por exemplo, não tem nem que procurar mais ponto de táxi, o carro vem na nossa porta. Então, cada vez mais a gente está vivendo esse movimento. E no setor de locação, eu vejo da mesma forma. Eu vejo que uma ferramenta que a gente fez um processo recente, igual da Aluga Logo, e já tem uma demanda forte e muito voltada para o CPF, né, em volume de pedidos para o CPF, mostra que o cenário de locação também está atendendo para isso, aonde cada vez mais a gente está vivendo pessoas indo para locais onde não tem mais parente, então estão se, vamos dizer assim, mudando e indo construir as suas vidas. Então, cada vez mais tem menos gente para pedir ferramenta, menos gente para pedir emprestado as coisas. Então, cada vez mais a gente vê que vai ter um cenário mais de digitalização. A gente vê pelo perfil da Aluga Logo, um perfil muito jovem, um perfil de 24 a 35 anos, né? Então, um perfil que já nasceu, vamos dizer assim, informatizado. Então, cada vez mais a gente vê que esse perfil de digitalização, de tecnológico, vai cada vez mais entrar para dentro do cenário de locação, isso no curto e médio prazo. E a gente tem, nesse cenário, fortes indícios de que cada vez mais as empresas investem em tecnologia, né? Cada vez mais as empresas querem investir em tecnologia, querem trazer os seus negócios para um ambiente mais saudável e digital. Então, cada vez mais a gente vê que vai ser impactado, e quem não digitalizar pode vir a ter algum revés a médio e longo prazo. Bacana. E o que vocês estão pensando para a plataforma no futuro aí da Aluga Logo? Como é que vocês estão vendo isso, essa evolução, né, da plataforma em si? Nós vemos assim, a gente acredita que a Aluga Logo pode atingir um volume de propostas ano em torno da casa aí de 100 milhões, isso no curto prazo, né? A gente já está na casa de 6 milhões por mês, né? Então crescer e atingir brevemente 100 milhões de potencial de contratos dentro da plataforma no médio prazo. E para captar isso, a gente está cada vez mais investindo em automatização, então a gente vê um processo cada vez mais automatizado na plataforma, para exigir cada vez menos intervenção humana do locador para esse processo digital, cada vez ser mais rápido. Então, é isso que a gente vê de importante. Wendel, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo aqui, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando de locação e falando de tecnologia, mas para a gente poder finalizar aqui, eu, em nome do Sindilec, gostaria muito de agradecer a Aluga Logo pela confiança, pela amizade, pela parceria, e por acreditar junto com a gente nesse mercado da locador, que a gente tem certeza que é um mercado
muito, mas muito promissora. A alocação de equipamentos no Brasil, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, ainda tem muita coisa para evoluir, e o Sindilec, ele está se garantindo cada vez mais como um dos principais players no mercado em termos de entidade para poder alavancar essa evolução, e a gente conta com parceiros e amigos como você. Então, desde já, muito obrigado. E a pergunta que eu queria te fazer, né, por que a Aluga Logo ela resolveu se tornar uma empresa madrinha do Sindilec, né? Qual que foi aí o link, qual que foi aí o fato gerador, o que deu esse motivo aí para poder fazer essa parceria com a gente? Alan, não existe Aluga Logo sem um cenário, sem um organismo de locação, sem um segmento de locação forte. E é isso que vocês fazem muito bem. Né? Desde a primeira conversa que nós tivemos, né, a gente sempre conversou disso, nós, da Aluga Logo, acreditamos que o Sindilec é um agente muito importante, e cada vez mais ele é um agente muito importante para o cenário de locação, para os locadores, para esse mercado todo crescer. E a gente acredita que o Sindilec faz muito bem esse trabalho. A gente conversou bastante, pesquisou bastante, e o perfil que o Sindilec, a cara do Sindilec Minas, tem muito disso. Então, nada mais correto, nada mais inteligente de se fazer que se juntar a esse organismo, né, se juntar a essa organização que batalha tanto pelos esses locadores, que é mais ou menos o que a Aluga Logo acredita, que é fazer cada vez mais a locação forte, fazer cada vez mais a locação, dar meios para cada vez mais a locação se torne cada vez mais eficiente. Né? Essa é a palavra que eu queria dizer. Então, o ato de se juntar ao Sindilec, de ter se candidatado a ser uma empresa madrinha do Sindilec, é isso. É ajudar vocês cada vez mais, né? E vocês a fazer esse organismo cada vez mais forte, como vocês fazem muito bem. Então, eu queria parabenizar o Sindilec Minas por todo o trabalho que ele faz, né? E por também ter aceitado a Aluga Logo, né? Uma empresa de tecnologia, uma cultura nova que a gente quer trazer para o cenário, para fazer parte desse time que é tão importante para todos. Dentro do melhor sentido de associativismo e cooperativismo, o Sindilec, ele reconhece que representa a categoria, mas ele só vai ter sucesso ao lado de empresas, de parceiros que vão poder agregar junto com a gente para o mercado da locação. Né? É aquela máxima, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Né? Wendel, muito obrigado, cara, por esse bate-papo bacana. Parabéns pelo seu sucesso, pela sua gestão e à frente da Aluga Logo. Conte sempre com o Sindilec de Minas Gerais para a gente poder alavancar aí esse mercado bacana. Tamo junto e nós vamos deixar nas redes sociais do Sindilec, no site, em todas as nossas plataformas, os contatos seu e da Aluga Logo, para que o pessoal possa procurar, te ligar, tirar todas as dúvidas necessárias. Se necessário, o Sindilec está sempre à disposição. Beleza? Um abraço para você, Deus abençoe a sua caminhada e tamo junto. Um abraço, Alan, e estamos à disposição a qualquer momento, para qualquer explicação que precise, né? E contamos muito com o Sindilec, contamos muito com os locadores para cada vez sermos mais fortes. Um grande abraço, Alan, e obrigado pela conversa. Falou, cara, um abraço, até logo. Um abraço, tchau, tchau.